Pai seja convosco, igreja. Tudo bom com vocês? Antes da gente começar e dar continuidade na palavra, vou pedir que a gente tire um momento de oração, que você que pode e deseja, se ajoelhe no seu lugar, onde a gente vai ter um momento onde a gente vai pedir que Deus ele venha quebrantar o nosso coração, para que a palavra dele venha fluir e venha gerar frutos de salvação, de amor, mas principalmente o Espírito Santo tem colocado dentro de mim que essa palavra vai trazer conforto, alívio, salvação, mas principalmente vai demonstrar o quão somos amados por Ele. Feche seus olhos, no nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, nós agradecemos e glorificamos o Teu santo nome, porque só Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a salvação. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti nessa noite, quebranta o nosso coração. Faça com que venhamos, Senhor, receber essa palavra e ela venha gerar conforto, renovo, venha fortalecer aquele que se encontra fraco, venha fortalecer aquele que porventura tem se encontrado cabisbaixo, abatido, e através dela eles venham ser constrangidos, ao ponto de que eles venham ver o quão grande é o Teu amor por nós. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por Ti e não somos dignos, Senhor, de absolutamente nada. Se existe o sopro de fôlego de vida, é porque o Senhor nessa manhã renovou a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua benevolência e nos colocou aqui nessa noite para que possamos, Senhor, mais uma vez, em Tua casa dizer o quão gratos somos por Ti. Senhor Deus e Pai, fala poderosamente conosco nessa noite, que nenhuma palavra venha vir do homem, mas sim do Senhor, e que através dessa o Teu nome seja glorificado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Igreja de Cristo diga amém. Fique de pé no seu lugar. Samuelzinho, dá uma ajuda aqui pro pai. Faz um fundinho ali bom com o teclado. Pode se sentar no seu lugar. Quem aqui está feliz com Jesus diz amém. Nossa, gente, que amém é esse? Quem está feliz com Jesus diz amém? Aí sim. Hoje, nessa noite, a gente vai dar continuidade ao nosso expositivo de João, aonde o Senhor tem falado poderosamente conosco. E nós vamos falar sobre amor. Algo que tem sido levado de uma forma até mesmo criteriosa, ao ponto, às vezes, em que a gente não recebe em exatidão o quão é grande o amor de Deus por cada um de nós. Quem aqui se sente amado por Cristo, levanta a sua mão. Amém, glória a Deus. Ninguém aqui ficou com a mão abaixada, aleluia. Mas o que mais espanta é que, quando faz essa pergunta de quem aqui se sente amado por Deus, a gente é rápido em levantar a mão. Mas, será que no fundo, a gente não tem um resquício, um medo, uma dúvida? Será que lá no fundo a gente não tem um pensamento dizendo, será que eu sou mesmo amado? Será que Deus me ama? Será que eu sou realmente amado por Ele? Talvez aquilo que você faz tenha te levado a ter esse tipo de pensamento. Mas nessa noite o Espírito Santo, Ele quer quebrantar todas as cadeias. Ele quer tirar toda a amargura, todo o sentimento de culpa. Ele quer mostrar para Ele o quanto Ele te ama. Mas a pergunta que Ele quer te fazer hoje é, tu me amas? Será que nós realmente amamos a Deus? Abra no livro de João, capítulo 13, versículo de número 31. Como já está de costume, eu vou ler a versão Nova Bíblia Viva, mas acompanhe a sua que você tiver presente, ou então acompanhe aqui no telão, onde a palavra de Deus diz assim. Logo que ele saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E Deus será glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará nele, mesmo e glorificará imediatamente. Meus amados filhos, eu estarei com vocês mais um pouco. Vocês vão me procurar, mas como eu disse aos líderes judaicos, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. E vocês devem amar-se uns aos outros.
Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, porém mais tarde poderão me seguir. E no versículo 37 diz assim: Senhor, mas por que eu não posso ir agora? Perguntou ele: pois eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E Jesus respondeu: morrer por mim? Pois eu te afirmo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Posso ouvir um amém? Curve sua cabeça mais um momento. Senhor Deus e Pai, continua falando poderosamente conosco nessa noite, que o mal não possa desvirtuar ou impedir que venhamos receber a Tua palavra viva, Senhor, que gera em nós fruto de salvação, mas que os nossos ouvidos estejam limpos para receber a Tua palavra, que o nosso coração venha estar, Senhor, como um terreno fértil para que, através dessa palavra, nós possamos ser quebrantados por Ti e, através disso, venhamos entender a grandiosidade do Teu amor. Senhor Deus e Pai, olha para o coração dessa pessoa que está aqui dentro, talvez essa pessoa que está na casa, talvez essa pessoa que está ouvindo essa pregação, independente do momento, da hora ou do lugar, mas mostra para ela que o Senhor a ama. Derrama, Senhor, unção de cura, de renovo, de salvação. Traz, Senhor, novamente a liberdade àquele que acha que o pecado o torna escravo e mostra que em Ti há salvação e a vida eterna. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor tenha total liberdade para falar em nossos corações e que, através disso, nós venhamos sair daqui, não da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui resplandecendo do Teu amor, da Tua glória e da Tua presença, no nome do Senhor Jesus, e aqueles que creem digam amém. A revelação de Cristo, o Filho, sendo glorificado. Jesus procura em todos os aspectos do seu ministério trazer uma coisa: a revelação de quem Deus é. E através de tudo aquilo que Ele faz em cumprimento das Escrituras e profecias que anunciavam a sua vida, eles proclamavam a sua morte e também a sua ressurreição. No livro de João, capítulo 13, 31, a gente tem Jesus conversando com os seus discípulos sobre os motivos, as causas, aquilo que iria acontecer desde aquele momento. E a partir dali, tudo se tornaria novo. A partir daquele momento, eles entenderiam aonde o amor deles estava impregnado. E o amor que eles tinham seria fator crucial para que eles pudessem dar continuidade àquilo que eles estavam falando de boca. É fácil falar que nós amamos Jesus, mas demonstrar é verdadeiramente a função do Evangelho de Deus. O mundo hoje entende que amor é uma palavra insignificante, até mesmo levado como algo bobo. Mas o amor nos amou. O amor entregou-se na cruz por mim e por você, aonde o pecado foi quebrantado e hoje nós podemos ter salvação. O amor, com cravos em suas mãos, escreveu algo que as Escrituras tinham como incerteza por aqueles que diziam que ele não era o Filho de Deus, mas através do ato de Jesus foi decretado a salvação da humanidade, a reconciliação do homem com Deus. E mais uma vez, hoje nós não somos escravos, mas nós somos filhas e filhos do Deus Altíssimo. Posso ouvir um amém? Tem filha e filho de Deus aqui nesse lugar? E talvez você esteja ouvindo essa palavra independente de onde você esteja. O Espírito Santo está me levando a falar para você: para de dar ouvido àquilo que o mundo fala e ouça a voz do Senhor dizendo: ainda há esperança. Para de dar ouvidos àquilo que o mundo tem te colocado como se um ato, um feito, decretasse o rumo da sua vida. Porque o maior fato que o homem pode dizer é o dia em que ele verdadeiramente é achado por Cristo. É verdadeiramente no dia onde ele se quebranta e ele disse: Senhor, eu preciso de um Salvador. Senhor, eu preciso de uma oportunidade. Do versículo 1 do capítulo 13 de João, está escrito assim: Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo,
e os amou até o fim. Isso está sendo revelado sobre o que Cristo tinha dentro de si. Até o fim, ele amou os seus. E igreja, o fim ainda não chegou. Nós estamos ainda caminhando progressivamente em salvação até o momento em que a revelação do Pai tornará o nosso corpo glorificado e nós veremos Cristo face a face. Hoje nós temos somente uma noção daquilo que Deus é, mas chegará um momento em que a igreja de Cristo será salva. O glorioso dia onde nós veremos o nosso amado face a face, olho a olho. E não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, mas haverá alegria, porque um noivo se encontrou com a igreja. A igreja de Cristo precisa se voltar em amor com o noivo. O nível de amor a ser revelado, como também era crucial para que os discípulos se permanecessem aonde eles estavam. Sobre o caminho que eles estavam escolhendo, e principalmente, se eles estariam dispostos a passar por tudo aquilo que iria acontecer desde aquele determinado momento. E eu te faço uma pergunta hoje. Você está disposto a entregar sua vida para Jesus? Mas não é entregar tipo assim, o pastor está falando ali uma pregação e falou, quem quer entregar sua vida para Jesus? E eu, eu entrego. E aí depois eu saio daquela porta para fora e eu vivo como se a palavra tivesse entrado por esse ouvido e saído pelo outro. O entregar é quando tudo o que você tem se resume a nada. É quando aquilo que o seu subconsciente, o seu consciente, o seu entendimento, tudo aquilo que você tem como importante, perde completamente a importância e você coloca Cristo no seu devido lugar, acima de tudo e de todos. Cristo nos amou para que nós pudéssemos entender o que é ser amado. Talvez você possa viver muitos amores. Amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor do seu cônjuge, mas nenhum amor vai se comparar ao amor que Jesus ele tem por você. O amor que você pode sair daqui e fingir que absolutamente nada foi falado. E ele está lá, batendo a porta do seu coração, dizendo, eu quero entrar. Eu quero entrar, e não somente fazer passagem, mas eu quero entrar na sua vida e ser o Senhor dela, e governá-la para que eu dite qual é o passo que você vai dar. Para que eu seja o centro de tudo aquilo que vai ser tornado importante na sua vida. Tudo que a Bíblia fala é importante. E quando a Bíblia fala em um versículo, Jesus chorou, é importante. Se a Bíblia traz a entonação de a gente saber qual é o tamanho, a medida, o comprimento, a largura de um ornamento que vai ser colocado no templo separado do Senhor, é importante. Porque se não fosse, não estaria lá. Se Deus ele colocou uma vírgula, é importante. Se Deus ele tirou um ponto, é importante. E seja o tamanho, seja a profundidade, a gente ainda não tem a noção do segredo revelado sobre a palavra de Deus, sobre aquele que quer verdadeiramente ter a palavra como centro da sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele traz a gente a oportunidade de ter um pouco do discernimento daquilo que a palavra de Deus é, mas a gente ainda não tem uma noção exata daquilo que Deus ele quer falar através das Escrituras. Mas o Espírito Santo, continuamente, ele fala dentro do seu coração, ele traz a revelação diariamente de um pouco mais do quanto Jesus te ama. E por isso que Deus aborda esse assunto, em sua grandiosidade, maioria que não é muito pregado na igreja. Aonde é muito falado sobre teorias, sobre prosperidade, sobre caminhos, meios e modos, aonde o evangelho tem se levado por um caminho completamente diferente daquilo que a palavra de Deus diz. Mas graças a Deus aqui temos uma casa onde a palavra de Deus é pregada no seu afinco para que o homem entre aqui e verdadeiramente encontre salvação.
Independente da pessoa que suba aqui nesse altar, ela não está subindo aqui de qualquer forma. Porque eu tenho que te revelar, mano, eu estou aqui com um frio na espinha, um nervoso, para tentar trazer aquilo que Deus ele me falou nesse dia inteiro. E eu estou conscientemente falando, Deus, traz um pouco daquela presença que o Senhor trouxe para mim enquanto eu estava lendo esse esboço. Senhor, traz a revelação da glória, porque enquanto eu estava fazendo esse esboço, eu estava me segurando para não chorar, porque Deus ele estava falando, filho, ainda tem mais a viver em mim. Filho, ainda há mais em mim. Só que talvez a igreja tenha se levado por um caminho completamente contrário. Mas o Espírito Santo está falando nessa noite para você, filho, eu te amo. E existe algo ainda maior que o pecado, que a sua falha, que o seu erro. Não pode me impedir de te entregar. Mas o que é que você faz com aquilo que você recebe? Aqui na palavra de Deus a gente tem um ponto onde Deus ele traz a incumbência de um novo e real mandamento. Se eu perguntasse para você nessa noite qual é o maior mandamento que Cristo trouxe para a sua igreja, alguém sabe me dizer? Um por vez, gente, que eu não estou ouvindo. Querem uma dica? Amar seu próximo? Não. Amai a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amai o teu próximo como a ti mesmo. Não é mais ou menos isso? Só que eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quando é que você ama Deus? Quando você vem à igreja assistir um culto? Quando você se assenta aqui e cumpre uma escala? Você cumpre algo que na sua incumbência é tipo, olha, hoje tem culto, então eu vou lá porque eu preciso estar lá. Deixou de ser algo que é um prazer e passou a ser uma obrigação. Passou a algo a ser levado de tipo, olha, está tendo algo na igreja, então eu tenho que ir, porque se eu não for, o meu pastor vai brigar comigo. Talvez o pastor vai achar ruim eu não ter ido lá. Talvez eu tenha um cargo que eu preciso estar presente, porque se eu não estiver lá, eu não vou estar cumprindo aquilo que o meu chamado está trazendo. Você foi chamado para amar a Deus acima de todas as coisas, independente daquilo que você tem na igreja. E você foi chamado para revelar o amor de Deus ao teu próximo, assim como você procura trazer a revelação do amor para ti mesmo. No ponto em que, se eu perguntasse para você, como eu sei que realmente eu estou vivendo o Evangelho? É quando Cristo está sendo revelado. É quando a glorificação da majestade de Deus ela está sendo revelada. É quando sobe-se no púlpito e não tem nenhuma outra palavra a não ser que Cristo seja o centro de tudo e de todos. A natureza divina de Deus ela está sendo revelada nesse momento para você. E ela não está sendo revelada para amanhã, ela está sendo revelada agora. Nesse exato momento. Aonde Cristo está falando com cada um de vocês no individual e no secreto, para que você entenda que Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e sem Ele nada podemos fazer. Ao ponto em que a partir daquele momento Jesus ele estava decretando aos seus discípulos que Ele era o Filho de Deus. O mundo tenta ainda hoje fingir dessa verdade suprema e irrefutável. Só existe um caminho que leva ao Pai. E esse é Jesus. E sem Ele a gente não tem acesso nenhum a Ele. Aonde o homem tenta trazer qualquer tipo de outra revelação, aonde qualquer outro caminho pode te levar a Deus. Mas isso é uma mentira. Somente Jesus ele pode te tirar do inferno. Somente o Evangelho vivo pode te trazer a salvação e somente aquele que reconhece que verdadeiramente Cristo é o Senhor pode encontrar nele salvação. A única coisa que eu quero é que você pegue
tudo aquilo que tem causado qualquer tipo de aflição em você. E nessa noite você entregue nas mãos daquele que pode aliviar o seu fardo e o seu peso. Amém? Uma das coisas é que em João fala assim: a revelação do Filho traz a glorificação de Deus através do Filho, aonde ele diz assim, que o coração de vocês não fique aflito, mas creiam em Deus e creiam também em mim, pois existem muitas moradas na casa de meu Pai, e se não fosse assim, eu lhes diria. Eu vou preparar moradas para vocês, e quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar a todos, para que possam sempre estar aonde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Existe um céu sendo preparado para a igreja de Cristo. Existe um céu que está sendo preparado para mim e para você, mas ele é ao mesmo tempo acessível a todos. Mas ele pode perder por todos. A salvação não é algo que você compra um passe, decreta e a partir daquele momento você não pode mais perdê-la. Salvação, ela é desenvolvida, ela é construída. Salvação é algo que diariamente você precisa lutar, porque o pecado bate a porta todo o dia. E você pode viver uma vida inteira, mas se no final dela você morrer em pecado, me desculpe, mas não foi todos os seus feitos que vai te livrar do peso do pecado. Deus, ele não vai olhar e falar: nossa, ele viveu a vida inteira por mim, mas no finalzinho ele deu mole. Ah, deixa eu quebrar dele aqui e puxar um pouquinho mais para mim. Não. Mantenham-se alerta, porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Cristo, ele pode vir para você nessa noite. Pode vir amanhã, pode vir depois de amanhã, pode vir a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados para que a gente não venha ser pegos desprevenidos. O Senhor, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. E se você realmente me conhecesse, então saberiam quem é o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm o visto. Uma das coisas que Jesus ele trouxe na revelação é quem era o seu Pai. Em um momento onde Jesus ele estava falando isso com os seus discípulos, Filipe, ele disse assim: Senhor, nos revela o Pai. Senhor, nos traz a revelação de quem é Deus. E se você trouxer essa revelação, eu vou estar satisfeito. E na versão nova traduzida da linguagem de hoje, ele fala: eu não vou precisar de mais nada, porque eu vou ter tudo. Só que Filipe, ele ainda não tinha percebido que o próprio Deus, ele estava ali na frente dele. Jesus, ele respondeu assim para ele: você nem sabe ainda quem eu sou, Filipe. E mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês, qualquer um que me vê, vê o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver o Pai. Igreja, se você aceitou a Cristo como seu Salvador, então você tem a revelação da glória de quem Deus é. Se você em um determinado momento disse: Jesus, eu te aceito como meu eterno Salvador, então você fez isso porque o Espírito Santo te revelou o caminho de que leva-nos a Deus. E esse caminho é árduo, esse caminho é doloroso, esse caminho é exigente, mas ele vale a pena. É um caminho que ele vai te colocar em muitas provações, mas quando você verdadeiramente entende o quanto você é amado, você entende que absolutamente nada tem o preço que se compara àquilo que Cristo nos deu. Aquilo que o Filho nos revelou. Existe um louvor que fala que qual é a beleza revelada de Deus? Aquilo que Deus pode nos dar. A beleza de Deus está revelada em Cristo Jesus. Aquilo que tudo
que pode ser revelado através da palavra de Deus, ele tem um centro, tem um ponto único e imutável. Ela nos leva a conhecer a Cristo Jesus. E tudo aquilo que nós temos como acesso ao Pai é porque nós entendemos o caminho a ser seguido. Pode ser feita até mesmo uma analogia, quando Filipe fala que, Senhor, me traz a revelação de quem Deus é e eu tenho tudo. Mas ao mesmo tempo, o tudo estava na frente dele. E ainda assim, ele não percebeu. Às vezes a gente fica se questionando, pedindo muitas coisas, colocando muitas outras coisas num grau de importância que elas não deveriam ter. Porque se a gente não tem algo, a minha esposa ela sempre fala, é porque Deus viu que eu ainda não preciso daquilo. Mas a partir do momento em que eu coloco Deus acima daquilo que eu preciso, o que eu acho que eu preciso, Ele me dá, porque Ele está em prioridade. Quando Cristo ele está no centro, no alto, no baluarte local aonde nada e nem ninguém venha tomar esse lugar, absolutamente tudo é entregue a você. Ou ele não diria, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. Do contrário, ele diria, olha, você pode buscar qualquer outra coisa, para depois você buscar o reino. Mas ele fala, busca o reino, e tudo que é do reino, eu te entrego. O problema é que a gente acaba colocando outras coisas no papel de Jesus. Se a gente fosse tentar entender a revelação completa de Deus, é quando nós vemos a declaração convicta de Jesus dizendo, você está pedindo uma revelação de Deus, sendo que eu sou a própria revelação divina do Deus Pai. Então, igreja, se você quer verdadeiramente viver uma vida onde você tenha a maior glória dada por Deus, não peça absolutamente nada, mas peça que Cristo seja o seu tesouro. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará. É isso aí. E a pergunta que eu te trago nessa noite é, qual é o tesouro que tem no seu coração? O que é que tem ocupado lugar no seu coração para que você não possa ver a beleza do Evangelho e como nós somos graciados por poder viver essa incumbência? Cristo está te chamando hoje, nessa noite, dizendo, filho, não é o pecado da sua mão que vai me impedir de eu tocar em você e dizer, filho, eu te amo. Não é a falha, não é o erro, mas é você continuar vivendo no erro e no pecado. Mas se você nem estivesse naquela porta daquela igreja, com seus joelhos dobrados, dizendo, Pai, eu não sou digno, mas me revela o Filho, me revela o Pai, me dá aquilo que o Senhor tem de maior e de melhor, a sua vida muda e tudo perde o controle. E tudo passa a estar no controle de Deus. Às vezes você acha que você ter noção daquilo que vai acontecer é a melhor coisa que você pode fazer. Mas eu, por experiência própria, posso falar que a melhor coisa que você pode fazer é, Pai, eu te amo. E tudo que eu tenho é teu. Me direciona, me leva, me move, faz o que for preciso, mas me faz viver a completa essência do teu amor. Filipe, ele está dizendo, me revela o Pai e eu terei tudo. E Jesus, ele está falando em contrapartida. Tudo o que Deus pode revelar está em mim. Tudo o que Deus pode revelar está em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? E continuando, a gente vê isso em Isaías 11, do versículo 1 ao 3.
onde diz assim: surgirá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, como um rebento que brota de uma árvore, como um renovo que surge da velha raiz. O Espírito do Senhor estará nele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E no versículo 3, ele terá prazer em obedecer ao Senhor, e ele não julgará pela aparência, nem com base no que ouviu. Isaías, ele está falando sobre o Filho de Deus. Ele está falando sobre a revelação verdadeira daquilo que as Escrituras estavam trazendo, daquilo que viria como Salvador da humanidade. E diz assim em João: e digo-vos a verdade, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e fará ainda maiores do que esta, porque eu vou para a presença do Pai. No versículo 13, vocês podem pedir a Ele qualquer coisa em meu nome, e eu farei, e assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Jesus, ele traz a revelação da sua obra, aonde ele fala: Filho, a minha obra, aquilo que eu faço, aquilo que é a igreja, aquilo que eu estou fazendo no meio do meu povo, é a verdadeira glorificação de Deus aqui na terra. Então, quando estendemos as mãos para aquele que está no vício e ele sai, Cristo está sendo glorificado. Deus, ele está sendo glorificado. Quando a prostituta larga os seus caminhos e ela se torna mãe de filhos, e ela verdadeiramente busca construir uma família, ali Cristo está sendo glorificado. Quando você larga o vício da droga, do cigarro, da maconha, independente do que seja, e você procura viver uma vida rente ao Senhor, ali o Cristo está sendo glorificado. E Deus, ele está trazendo a revelação do Evangelho de Deus. A velha criatura morre para que a nova criatura viva e ela possa transmitir a essência da imagem de Cristo Jesus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é porque Cristo nos amou primeiro e nos trouxe a importância de manifestar na terra o seu Evangelho. E em seguida, quando Cristo está falando com os seus discípulos, ele fala sobre a incumbência do mandamento. E ele fala: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, se você abriu sua boca para dizer eu amo Jesus, então, por favor, também abra a sua boca para dizer eu vivo a palavra de Deus. Que aquilo que você faz com a sua mão, aquilo que você faz com a sua vida, venha transmitir aquilo que você fala com a sua boca. Que quando nós subirmos os altares, que não venhamos pregar absolutamente nada, ao contrário, que venhamos somente pregar que Cristo é o Senhor, hoje, amanhã e para sempre. Que tudo aquilo que venhamos falar e pregar é trazer que existe uma oportunidade. E Deus, ele está dando essa oportunidade para mim e para você essa noite. Uma das coisas que sempre eu gosto de ouvir é quando alguém está lá no mundo e fala: eu tive um encontro com o Senhor. Isso a gente pode colocar como algo simples, mas a gente não tem a dimensão no mundo espiritual o que isso faz, o que isso é e o peso que isso traz. A gente pode estar aqui pregando para uma multidão, mas se somente uma pessoa levantar desse lugar e dizer: hoje eu escolho viver para Cristo, é válido, é o suficiente. Uma vida é muito. E muito bom seria que toda a igreja de Cristo fosse salva. Mas eu não posso trazer palavra de engano, porque Satanás, ele adentra a igreja para trazer tipos de distorção. E acaba tirando muitos que andavam no caminho de Deus
e acabam se perdendo. Mas no nome do Senhor Jesus eu te peço, guarde a palavra de Deus. Que ela venha a ser uma semente lançada no seu coração e ela não venha a ser algo que possa ser desperdiçado, mas que verdadeiramente você ate no seu coração essa palavra e que ela possa te dar vida. Que você possa sair daqui nessa noite entendendo que o tempo está acabando. Cristo Jesus, ele foi, mas ele há de voltar para buscar a sua igreja. Mas a palavra de Deus diz que nem o filho sabe o dia que ele vai voltar, a não ser o próprio Deus. Se nem o filho sabe, como eu, um pobre miserável, vou dizer que sei de alguma coisa? Então, vigia, guarda a palavra. Olhe aonde as suas mãos estão tocando, aonde os seus pés estão pisando. E se for 1 centímetro diferente do caminho que Deus ele tem para você, retrocede, volta. Porque vale mais a pena você voltar 1 centímetro do caminho errado, do que você continuar trilhando um caminho que lá na frente pode, infelizmente, não te dar a oportunidade de voltar. E ainda hoje, eu te pergunto, você verdadeiramente ama Cristo? Você realmente ama Jesus? Obedeça a palavra, viva a palavra, se alimente da palavra, esteja na palavra, respire a palavra, seja a palavra de Deus. E através disso, nós revelaremos o quanto nós amamos o Senhor. Posso ouvir um amém? Um novo mandamento. A palavra diz que algo foi nos revelado. E Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 13, sobre o amor, o dom supremo. Onde diz assim: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente, é bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, ele nunca é presunçoso nem orgulhoso, ele nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, tudo crê, sempre espera o melhor e tudo suporta. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia e o falar de línguas desconhecidas e o conhecimento passarão. Paulo está falando, tudo aquilo que nós recebemos mediante a Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a revelação daquilo que Ele tem e sobre aquilo que Ele tem nos dado, um dia vai passar. E só permanecerá uma coisa: amor. E o mundo tem se perdido principalmente nisso. O amor do homem tem se esfriado. A arrogância, aquilo que é contrária à vontade de Deus. O homem tem colocado tudo do contrário daquilo que o amor é. E tem se perdido ao ponto em que, até mesmo dentro da igreja, o amor tem se esfriado. Quantas igrejas a gente não tem visto em que o ânimo tem se esfriado? A alegria do cultuar, a essência do evangelho,
ao ponto em de nós olharmos e dizermos: eu estou alegre em estar aonde eu estou. Mesmo que eu esteja sentado, ou na igreja, num ponto onde eu tenha algo a fazer, isso é irrelevante. O amor está acima de tudo. É o amor que continuamente faz com que venhamos continuar seguindo naquilo que Deus nos colocou. E trazendo sobre os aspectos que Paulo trouxe sobre o amor, a gente pode colocar 4 pontos. Tudo sofre. Ele renuncia-se num direito que tem em favor de algo ou de alguém. O que é que eu tenho me desfeito? O que é que eu tenho renunciado? O que é que eu tenho deixado de lado para manifestar o amor de Deus para aquele que está do meu lado? O que é que eu tenho deixado de viver? O que é que eu tenho deixado distante? Para que Cristo possa usar aquilo que há em mim para trazer ao meu próximo o amor que Cristo é. Ele tudo crê. Acredita naquilo que recebeu da parte de Deus. E recebendo, não abre mão dela. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E você não precisa de absolutamente mais nada para confiar, porque ela é a palavra de Deus. Você não precisa de um homem colocando diariamente dentro da sua mente, dentro do seu coração: olha, continua firme porque Deus ele vai cumprir. Não. Se a palavra diz, ele vai cumprir, porque ela é a própria palavra. E sempre espera o melhor. Deixa eu só tomar um gole de água rapidinho. Amém? Sempre espera o melhor. Sobre a revelação do Evangelho, ele sempre nos traz o aspecto de que tudo pode mudar. Seja a sua vida, seja o seu desejo, seja o seu sonho, tudo pode mudar. Mas espera no Senhor e confia nele, porque os seus planos não são nada comparado ao plano que Cristo tem para cada um de nós. Se eu estivesse vivendo o plano que eu achava que era bom para mim, eu não estaria aqui nessa noite. E talvez você também não estaria aqui. Mas olha para mim fixamente e ouça e guarde essa palavra. Se você está aqui, é porque Cristo te trouxe. Cristo te chamou e Ele te dá a oportunidade de, independente do ponto em que você esteja hoje, seja nível espiritual, seja nível da incumbência de amor ou responsabilidade de uma vida com Deus, você tem a oportunidade de mudar e escolher viver no amor de Deus. Amém, igreja? Enquanto o Ministério de Arte volta, fique de pé no seu lugar. Uma das coisas que, dando continuidade aqui no expositivo, Jesus ele fala assim para Pedro. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, porém mais tarde poderão me seguir. E Senhor, mas por que eu não posso ir agora? Perguntou ele. Pois eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E Jesus respondeu: morrer por mim? Pois eu afirmo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Quando a gente traz a figura de Pedro, a primeira coisa que a gente lembra é que Pedro negou Jesus 3 vezes. A gente sempre olha o ponto da queda, do erro, da falha, mas só que a gente não tem a atenção daquilo que Jesus ele está falando. Jesus ele fala: você não pode me seguir agora, mas mais tarde
você vai poder me seguir. Lá na frente a gente tem uma parte onde João, no capítulo 21, versículo 15, após o momento da crucificação, após o momento onde Cristo ele é ressuscitado, ele volta ao encontro dos discípulos e ele conversa com cada um deles. Aonde Jesus ele interroga Pedro. E depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Ele responde: sim. E o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então pastoreia os meus cordeiros, disse Jesus. No versículo 16, e Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? E Pedro responde: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu sou o seu amigo. Então cuida das minhas ovelhas, disse Jesus. E no versículo 17, mais uma vez ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo o meu amigo? E Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe quem eu sou, disse ele. E Jesus disse: então pastoreia as minhas ovelhas. Uma das coisas que a tradução acaba se perdendo é que quando Jesus ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Existe no original duas palavras que são levadas ao ponto que muda o significado da pergunta. Na primeira incumbência, Jesus ele pergunta: Pedro, você me ama? E esse amor no original ele é tratado como a palavra ágape, que é uma palavra usada para descrever um tipo de amor que é desinteressado, que ele é puro e ele é genuíno. E ele descreve a exatidão do amor incondicional de Deus. E na segunda vez que Jesus ele pergunta, e também na terceira, existe a tradução da palavra filéu, que é um tipo de amor que se manifesta como uma amizade. É como se Jesus ele chegasse: Pedro, você me considera mesmo? E Pedro vira: olha, eu te considero pra caramba, viu? Mas o Senhor sabe que eu não te amo tanto assim. E por isso Pedro se entristeceu. Mas aí Jesus ele olha para Pedro e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. No ponto em que você está ouvindo essa palavra aqui, nesse momento, Cristo ele sabe o nível do seu amor para com ele. Ele sabe o que você faz, ele sabe o que você fez, ele sabe o que você falou, ele sabe até o que você está pensando nesse exato momento. E ele está falando: apacenta as minhas ovelhas. Você pode estar num ponto aonde você pode não estar amando Jesus tão forte assim. Mas isso não muda a intensidade do amor de Jesus para com você. Independente do ponto, do nível ou da circunstância que você ama Jesus, Ele te ama de uma forma incondicional. Ao ponto em que nada e nem ninguém separará a igreja do amor de Cristo Jesus. Então eu te pergunto nessa noite: você ama Jesus? Ama? Então viva por Ele. Morra por Ele. Caminhe por Ele. Abra sua boca por Ele. Toque a mão por Ele. Pise por Ele. Ande por Ele. Faça o que quiser, mas faça somente por Ele. E através disso, a revelação da glória do amor de Deus, Ele chegará a você. Paulo, ele é um daqueles que conheciam muito sobre o Evangelho, sobre a palavra. Mas quando ele verdadeiramente teve um encontro com Cristo, tudo
se tornou novo. E quando verdadeiramente você entende o quanto você é amado, isso te constrange ao ponto em que você muda completamente todos os seus conceitos baseados em vida. E você passa a viver de acordo à nova revelação da palavra de Deus. A minha oração para você nessa noite é que esse momento chegue para você e, se possível, agora. E que você seja quebrantado por inteiro. E através disso, Cristo possa te moldar por inteiro. A palavra de Deus diz em Isaías, se eu não me engano, 49. Isso, 49:15. Será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do próprio filho? Mas mesmo que isso acontecesse, eu nunca, jamais me esquecerei de você. Quando você achar que Cristo esquece de você, lembre-se que pregos foram cravados na mão dele. Sangue puro e genuíno foi derramado. E ele foi derramado por mim e por você. Feche seus olhos. E se você deseja verdadeiramente se entregar e dizer, olha, eu posso não estar vivendo um ponto aonde o meu amor é genuíno para com Deus. Talvez aquilo que eu faço, aquilo que eu falho, aquilo que eu tenho colocado como importante está me impedindo de viver verdadeiramente isso. E eu quero uma oportunidade. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não se sinta constrangido, mas tenha isso como uma oportunidade de mudar completamente a sua vida por inteiro. Se você diz, hoje nessa noite, eu quero sentir um pouco desse amor de Cristo por mim, saia do seu lugar e venha aqui à frente. E se você se sentir mais à vontade no seu lugar, não se importa. Mas abra o seu coração nessa noite e permita o Espírito Santo trazer a revelação da glória de Deus nessa noite. Permita o Espírito Santo te moldar e te tocar nessa noite. E permita Ele te mostrar aquilo que precisa ser mudado. Senhor Deus e Pai, passeia nesse lugar nessa noite. Adentra sobre nós nessa noite, Senhor. E enche-nos do Teu Espírito Santo. Constrange-nos, Senhor, com Teu amor. E permita-nos, Senhor, mais uma vez, nos derramar nos Teus pés. Sinta-se à vontade nesse lugar, no nome do Senhor Jesus. Tudo que eu tenho é Teu. Jesus, como eu te amo tanto.